Fala galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal Plano Geral e hoje nós vamos falar de um filme sensacional chamado Relatos Selvagens. É um filme de 2014, mas é um filme que eu já posso adiantar que é muito legal. Fica aí que a gente já vai abordar tudo sobre ele, não sai daí não. E vamos ao nosso ritual padrão. Deixa já o seu like aqui embaixo, vai fortalecer demais o canal. Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever. Ativa o sininho também que você vai receber notificações quando tiver vídeos novos. Siga a gente também nas redes sociais, é muito importante que você dê um pulo lá, que é uma extensão do canal, mas que tem conteúdo exclusivo que eu faço para lá. Tem notas de filmes, notícias, tudo eu posto nas redes sociais, Facebook e Instagram. Segue aí, tá em algum lugar na tela para você seguir, é bem fácil. Então vamos lá, essa é a parte sem spoiler, pode ficar tranquilo, quando tiver spoiler eu vou avisar. E vamos começar a falar do filme Relatos Selvagens. Esse filme ele é uma tragicomédia. E ele é um filme hispano-argentino. Ele tem a produção do renomado Pedro Almodóvar e tem a direção do Damián Zifrón. Relatos Selvagens é um filme dividido em 5 histórias, com início, meio e fim, histórias fechadas, sem conexão nenhuma uma com a outra. Mas é um filme muito interessante que vale a pena a gente conferir aqui. Ele é um filme que foi indicado para o Palma de Ouro, que é o principal prêmio do Festival de Cannes de cinema, e também foi indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2015. Isso já mostra que ele tem muita qualidade. Esse filme conta com um elenco sensacional. Os atores ali estão trabalhando de uma forma incrível, assim. É uma atuação melhor que a outra, você fica perdido. Mas o meu destaque fica pro ator Ricardo Darín e a atriz Érica Rivas, ambos argentinos, que assim, eles roubam a cena realmente nesse filme, não tem jeito. A atuação sensacional. Eu acho que o segredo, basicamente, desse filme é que ele usa muito esse lance da tragicomédia, como eu já falei, né? Ele usa muito, assim, algo trágico, ele consegue transformar em risada pra gente de uma maneira assim muito natural, e você vai ficando imerso naquele filme porque a direção ela é muito competente, ela faz uns jogos de câmera, uns planos muito interessantes que a gente vai ficando cada vez mais imerso ali naquela história. A gente compra a ideia de todas as 5 histórias. As minhas 3 preferidas são a primeira, que é a história do avião, que é sensacional, ela é bem curtinha, diferente das outras todas, é como se fosse uma introdução mesmo, mas eu gostei bastante. A segunda é do Bombita, que trata a burocracia, o cara vai surtando, é muito engraçado, muito interessante de ver. E a última, que eu acho assim, dentre essas 3 que eu gostei muito, a última foi assim a cerejinha do bolo, que é a do casamento, que assim é tragédia do começo ao fim, mas você também ri do começo ao fim. É impressionante como esses caras conseguem fazer isso. Relatos Selvagens é um filme que não tem mocinhos. Todos ali são personagens normais, são personagens que você encontraria no dia a dia, de uma forma exagerada, claro que acontecem umas tragédias ali, que o ser humano vai ao último nível da sua loucura, mas são pessoas que você começa gostando, e a pessoa faz uma coisa que você não gosta, como se fosse um mundo real, sabe? Só que mais exagerado. Claro. E esse filme, entre os filmes argentinos e espanhóis, tem muita coisa boa, esse é um dos meus preferidos. Esse filme, sem dúvidas, assim, é um filme diferente, sabe? Porque eles são vários filmes dentro de um só e todos muito bem executados. Não tem nenhum que você fala, esse é ruim. Não tem. Você não vai achar. É um filme que com certeza vale você dar uma chance. Então é só dar um Google aí que você acha ele rapidinho e assiste. Se você ainda não assistiu, assiste que esse merece ser visto. Agora a gente vai entrar na parte de spoiler. Então se você ainda não viu o filme e não quer ter nenhuma informação sobre as histórias, que eu nem aprofundei muito nessa primeira parte para realmente não dar nenhum spoiler, fecha o vídeo aqui, vai assistir o filme e depois você volta. E se você não liga para spoiler, é tranquilo em relação a isso, fica aqui com a gente que tem muita coisa para ser falada ainda sobre esse filme. Galera, só um aviso antes da gente continuar. Eu tinha a intenção de fazer sobre as 5 histórias que tem presente nesse filme. Só que ia ficar imenso o nosso vídeo. Então eu preferi pegar as 3 histórias mais legais, que é aquelas que dão a cara do filme, e falar detalhadamente delas para vocês. Beleza? Vamos lá, vamos falar sobre o primeiro caso do filme, que é um dos meus preferidos, que é o caso do avião. A gente começa acompanhando uma mulher que ela tá indo pegar um voo, aí ela entra lá no voo, né, e senta do lado, numa fileira sozinha, e na fileira do lado dela tem um cara, começa a puxar papo com ela ali, e papo vai, papo vem, ele fala que ele é crítico de música clássica, e ela comenta que teve um ex-namorado que era músico, de música clássica. Aí ele insiste não, pergunta pra ela o nome do namorado, ela diz que não é ninguém conhecido e tal, mas acaba falando, né, o nome dele, Gabriel Pasternak. Nisso o cara pensa assim, ele lembra que teve uma pessoa que ele avaliou e assim reprovou lá no teste, chamada Gabriel Pasternak.
que era justamente o ex dessa mulher. Nisso, as outras pessoas que estão no voo começam a chegar um de cada vez falando que conheciam Gabriel Pasternak de algum lugar, de alguma situação. Aí todas as pessoas que estão ali no voo começam a falar sobre ele. Nisso a gente percebe a aeromoça chorando, falando que Gabriel Pasternak é o copiloto daquele voo, eu acho que é copiloto, que está preso na cabine com o piloto. É aí que eles percebem que todas as pessoas que estão ali fizeram algo de ruim pro Gabriel. Esse professor de música, esse crítico musical, assim, acabou com a carreira dele de músico, e outros fizeram muita maldade com o Gabriel. Nisso, a gente vê o avião tremendo e corta para 2 velhinhos no quintal, e o avião vindo lá do longe, assim, eles olham o avião, voltam, normal, e o avião vem ficando mais próximo, mais próximo, e eles travam exatamente no momento que ia bater nos velhinhos, assim, e é aí que começa o filme. Eu achei assim, esse final muito maneiro, porque dá uma aflição, você olha assim e fala, caraca, vai bater. Aí que a gente vê um pouquinho do que vai ser o filme. E essa é a primeira história, ela acaba assim, é uma história curtinha, essa foi a mais curta de todas as outras. Eu achei interessante porque eu, por exemplo, que não tinha ouvido nada sobre o filme quando fui assistir, não esperava que fosse uma armadilha aquela parada do avião. Né? Que todos ali conhecessem o ex-namorado da mulher e tivessem feito algo de ruim para ele. E vamos pro terceiro caso, que é um dos meus preferidos, que é o caso do Bombita, que a gente acompanha um engenheiro, né, que no começo ali ele tá numa demolição e tal, parece ser um cara bem sucedido no seu trabalho, e ele vai comprar um bolo pro aniversário da filha dele. Ele para, estaciona o carro do outro lado da rua, atravessa, vai comprar o bolo. Quando volta, o carro dele é rebocado. Ele vê que o carro já não está mais lá. Aí ele vai no local lá no pátio, né, onde está o carro dele, e começa a ver que tem muita burocracia. Aí ele paga lá, pega o carro dele e volta para casa. Só que nisso ele já chega tarde demais para o aniversário da filha. A filha faz o aniversário sem bolo e sem a presença do pai. Ali já tem um clima ruim com a esposa, a filha dele também muito triste com ele. Nisso ele começa a discutir depois com a esposa, né, sobre a situação, que ele tinha que tirar o carro dele de lá, porque ele não parou em local errado, que ele tá indignado, que não sei o que tal. Aí no outro dia ele vai na empresa para fazer a reclamação sobre a multa que ele levou. Ele tem um momento de revolta. Ele pega um extintor, começa a quebrar o vidro ali onde o cara tava falando com ele. Nisso os seguranças pegam ele ali, ele é detido. No outro dia a gente vê ele saindo da prisão e a gente descobre que ele perde o emprego. Por causa desse momento de fúria, como ele é um cara conhecido, as pessoas pegaram as imagens das câmeras e começaram a soltar nos jornais. Nisso a bola de neve de problemas do cara só vai crescendo. A gente acompanha ele numa audiência, que ele perde o direito de ver a filha dele, porque ele não tem mais emprego, não tem fonte de renda e tal. No outro dia ele vai no local à procura de emprego. Chegando lá ele vê novamente a burocracia. Ele queria entregar o currículo dele para uma pessoa mais importante lá nessa empresa, só que a secretária começa a dar desculpas que essa pessoa não tá e etc. E ele decide não mandar mais, fica irritado e sai de lá. Só que aí quando ele tá saindo, ele percebe que o carro dele foi rebocado de novo. Aí ele vai lá, retira o carro dele novamente e tem a brilhante ideia de colocar explosivos que ele usava na demolição lá dentro do carro dele e parar de propósito no local proibido para estacionar. Aí ele vai para um restaurante e fica observando do outro lado da rua o carro dele sendo rebocado. Quando o carro dele é rebocado e chega lá no pátio, ele vai e explode o local, e isso repercute no país inteiro, sai em todos os jornais, e ele começa a ser adorado como um herói para as pessoas. Um herói contra a burocracia, contra o sistema. As pessoas começam a pedir a soltura dele e tal. E aí essa história acaba com a esposa e a filha entrando na prisão, onde ele está preso, com um bolo, que é aniversário dele, e elas começam a comemorar com ele lá junto dos outros detentos, todo mundo em paz, todo mundo feliz. E acaba a história. Com certeza você vai dar boas risadas nessa história, pode ter certeza. Vamos agora pro quinto caso, que é o último caso do filme, que pra mim é o melhor caso, que é o caso do casamento. A gente acompanha uma festa de casamento e lá estão todos os convidados, os noivos, e certo momento a noiva percebe que o noivo dela está conversando com uma das convidadas. Só que ela fica um pouco desconfiada, ela começa a olhar de longe e tal. Quando o noivo dela sai ali da mesa, ela vai, pega a bolsa dela e o telefone dela mesma, ela liga para um número lá e quem atende é a mulher com que o noivo dela estava conversando ali. E ela fica um pouco desesperada e tal, fica meio sem acreditar. E depois a gente vai descobrir que o número que ela ligou era um suposto professor de música do noivo dela, que quando ela atendia o telefonema que ele
dava pro noivo dela, o telefone desligava. Aí beleza, a mulher fica ali meio desolada, só que ela vai dançar valsa com o noivo. E eles começam a discutir enquanto dançam valsa. E ela fica meio que forçando ele a falar a verdade, até que ele solta que realmente ele traiu ela com aquela mulher. Ela sai da pista ali que ela estava dançando valsa com o marido e ela vai e começa a subir até o topo do prédio onde está acontecendo a festa. Chegando lá, ela começa a chorar, desesperada. Tem um cozinheiro que está lá fumando e o cara começa a conversar com ela. Começa a conversar e ela vai e beija o cara do nada. Nisso a gente acompanha o noivo chegando até lá em cima. Quando ele chega, ele flagra a noiva dele já lá finalmente com o cara. Ela se solta do cozinheiro e vai e começa a falar todas as verdades na cara do noivo dela. Fala tudo que vai acabar com a vida dele, que vai se fazer de santa, mas que não vai ser, que vai acabar com ele. Ele acaba até passando mal, vomitando, é até engraçado. Ela sai dali de cima e volta lá para onde está acontecendo a festa. E é uma cena muito engraçada, que eles ficam dançando naquela angústia, com tudo dando errado por trás, mas ninguém sabendo. Aí a noiva pega essa mulher com quem o noivo dela traiu, ela começa a dançar com a mulher meio à força assim, a mulher não entende nada, e elas começam a rodar, né? A noiva começa a rodar ela, até que a noiva solta ela em direção a uma vidraça, a mulher bate, quebra o vidro em cima da mulher, ela se corta toda. Aí a festa inteira fica horrorizada. Nisso chegam os paramédicos e tal. Depois de estar toda suja de sangue, a noiva volta pro salão e quer partir o bolo como se nada tivesse acontecido. E depois da tragédia estar completa, todo mundo assustado, tudo quebrado, gente ferida, o noivo vem e chama a noiva pra dançar, naquela loucura toda. Eles começam a dançar, começam a se beijar, caem em cima da mesa onde estava o bolo, ficam se beijando ali e termina a história. Essa é a minha história preferida, porque ela é engraçada do início ao fim. E também é uma tragédia do início ao fim. A noiva é muito louca e o cara também é louco no final. E no final fica tudo bem. E é basicamente isso. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui no Plano Geral. Esse foi o filme Relatos Selvagens. Vai lá, procura para você assistir se você ainda não viu. E também deixa aqui embaixo, quando você assistir, o que você achou do filme. E se você também já assistiu, deixa aqui embaixo o que você achou, que vai ser muito legal da gente trocar uma ideia aqui sobre esse filme que eu considero um dos melhores aqui da Argentina e da Espanha. Eu vou ficando por aqui, mas já tem mais vídeo para vocês. Valeu!